Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite a Marcileia, Guilherme, Luciano. Boa noite para Patrícia Rocha, Lídia. Boa noite, Silvano. Boa noite, Luiz Alberto. Boa noite, Leda. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Dudu. Muita paz para todos nós. É isso aí. Boa noite também, Mariinha. Seja bem-vinda. Boa noite, Michele, Gabriel. Sejam bem-vindos. Eliana Costa, Emerson Martins. Boa noite para vocês. Chile, boa noite. Boa noite, Célia. Adriana Alvarenga, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, Rosana Marques, tudo bem? Adaí, boa noite também para você. Renata Cristiane, boa noite. Vanderlene, também, seja bem-vinda. Eveline, Roberta, boa noite para vocês. Adriana Dantas, boa noite. Luz e paz para todos nós. Boa noite, eu sou o Luiz Alberto, muito obrigado. Estamos aqui lendo e estudando juntos. Regim, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sr. Antônio. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões, nossa leitura, né, do dia de hoje, sexta-feira, dia de nós estudarmos o livro dos médiuns. Olá, Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Que nós possamos então agora nesse instante, meus queridos amigos e companheiros, elevarmos o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus e essa espiritualidade maravilhosa, sobretudo os nossos anjos de guarda, os espíritos amigos que se interessam por nós, os espíritos responsáveis por este curso e automaticamente por esta família, para que todos juntos possamos, com os pensamentos elevados, captarmos o desejo e a vontade de Deus, nosso Pai. E quando nós conseguimos captar o desejo e a vontade do Criador, nós conseguimos automaticamente, como um espelho, refletir esta sua bondade e misericórdia por todos os cantos, sobretudo nos lugares onde nós estamos. Por isso, que cada um de vocês consiga visualizar a luminosidade que toma conta do seu ambiente doméstico ou do seu local de trabalho, do local onde você se encontra nesse momento. Que você possa e consiga perceber essa luz, não somente iluminando, mas acima de tudo, limpando completamente este ambiente onde cada um de vocês estão. Que a gente possa respirar mais tranquilamente, que possamos sentir a paz que reina nesse instante e principalmente ligados e sintonizados ao nosso Pai, que nos sintamos fortalecidos para a sequência da nossa caminhada, juntamente, é claro, com todos aqueles que buscam os mesmos objetivos, porque juntos somos mais fortes. Que assim seja. Realmente, juntos nós somos muito mais fortes
E quando nós unimos as nossas vibrações, nós conseguimos captar essa força e esta energia. Boa noite aqui para a Valdete, boa noite também para a Adriana. Não estamos não, viu, Marinha? Estamos bem, estamos tranquilos. Foi só um pouquinho de correria mesmo. Aí a gente acaba não conseguindo se preparar adequadamente. Boa noite, Adriana Valério, Valdileia, Paulo, Witter, Anitta, Clarindo. Sejam todos bem-vindos. Francisca Helena, Luísa Nalim. Que todos nós estejamos repletos de paz, alegria e, como diz aí a Marinha, energia para todos nós. Bom, gente, hoje na sequência da nossa leitura e estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos dar sequência àquela classificação, não sei se vocês se recordam, que nós estamos estudando aqui com Kardec. Só recordando, a gente está falando dos médiuns especiais para efeitos intelectuais, e tem uma parte que vai falar da variedade dos médiuns escreventes. Só que aí, como nós dissemos, a gente está aqui ampliando, tá, as nossas reflexões para todos os médiuns, tá? Por quê? Porque a gente vai perceber, se nós temos os médiuns mecânicos da psicografia, a gente tem, consequentemente, os médiuns inconscientes na psicofonia. Então dá para a gente aplicar as mesmas observações que Kardec aplicou. Então, nós vimos, primeiramente, essa variedade dos médiuns especiais segundo o modo de execução. E segundo o modo de execução, nós identificamos os médiuns mecânicos, semimecânicos, os intuitivos, os polígrafos, nós identificamos os poliglotas, os iletrados. Depois nós passamos a analisar segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, de acordo com o desenvolvimento que a gente estava vendo no nosso encontro passado, nós vamos ter os médiuns improdutivos, que são aqueles que não se desenvolveram ainda completamente. Mas nós vamos ter os médiuns feitos, os médiuns lacônicos, os explícitos, os experimentados, aqueles médiuns maleáveis, a gente falou muito do Chico, né? Os médiuns exclusivos, que são aqueles muitas das vezes que os espíritos utilizam como exclusivamente deles, você é só meu, então é só mensagem minha, é só eu que você pode receber como espírito, é só eu que escrevo através de você. Então tem um pouquinho desses detalhes. Os médiuns de evocação, que a gente falou que Kardec utilizava para aqueles casos especiais, né, de evocação de espíritos. Por quê? Porque existe uma diferença da evocação com aqueles ditados espontâneos, sobretudo naquela afinidade que eles necessitariam ter para o processo de comunicação, ok? Então hoje a gente vai falar segundo o gênero e particularidades da comunicação. Então Kardec classificou também segundo a mensagem que cada um recebia. E vocês vão ver que classificação interessante, tá? Mas aqui mais um boa noite aqui para o pessoal que foi chegando, Maria Senhora, a Natália, Rudinei, tá? A Leiva e a Helena, boa noite para todos vocês. Então vamos lá, o que seriam então, ou quais seriam essas características dos médiuns segundo as particularidades e o gênero das comunicações e das mensagens? Kardec vai falar primeiro daqueles que ele chama de versejadores, que são exatamente aqueles médiuns que têm facilidade para comunicações em versos, tá? A gente não pode esquecer que, e isso nós trabalhamos um pouquinho, principalmente nessa parte inicial e das características gerais da mediunidade. Nós falamos muito da questão da afinidade, mas nós não podemos esquecer da qualidade característica de cada um dos médiuns. Gente, nós tivemos diversas existências. E nessas existências, quais foram as nossas particularidades? Quais foram exatamente as qualidades que nós desenvolvemos em cada uma dessas existências? Então, tudo o que nós desenvolvemos, ou o patrimônio espiritual que nós conquistamos, ele está gravado na nossa memória. E estando gravado na nossa memória, nós teremos mais facilidade para algumas coisas. Bom, vocês já ouviram falar muito dessa questão da aptidão, né?
Ah, quando nós vamos aprender alguma coisa, ah não, eu tenho aptidão para determinadas coisas. A gente usa muito também, sobretudo em outras religiões, a pessoa costuma falar de dons. Ah, fulano tem dom para determinada coisa, fulano tem essa facilidade, ou é um dom, alguns falam até dom do Espírito Santo, né? Em algumas religiões. Então, este dom ou esta aptidão nada mais é do que fruto das conquistas anteriores, desse patrimônio que nós trazemos na nossa memória. E muitas das vezes vocês podem identificar, a gente nem sabe quando e como surgiu. Por quê? Porque não é fruto desta existência, é consequência de existências anteriores, tá? Então, quando Kardec fala de médiuns que tenham facilidade para escrever em versos, nós estamos associando a qualidade e as características do médium com as qualidades e características do espírito. E aí nós vamos trazer essa forma de se comunicar, tá? Por exemplo, o próprio Chico. O Chico, no início do seu processo de desenvolvimento da mediunidade, e a gente pode ver principalmente pelos primeiros livros psicografados, nós vamos identificar uma facilidade de receber determinados espíritos que escreviam justamente em versos ou poesias, como a gente vai ver aqui. Gente, a poesia ou os versos, eles têm uma forma diferente de trazer o ensinamento, de trazer a informação. Então a gente não pode desprezar e falar assim, ah não, mas isso aqui é uma poesia. Aí como poesia ela não tem conhecimento. Não, tem muitos conhecimentos, tem muitas informações, a gente precisa aprender a extrair daí, ok? Então, esses médiuns versejadores são aqueles que têm facilidade de trazer a comunicação através de versos. Automaticamente, ou melhor, por outro lado, nós vamos ter aquilo que Kardec chama de médiuns poéticos, que são aqueles a receber, ou mais propensos a receber mensagens de sentimentos ternos. Aí Kardec vai utilizar a poesia como essa coisa terna, essa coisa afetuosa, essa mensagem sentimental. Quando a gente fala de poesia, é aquilo que procura tocar mais fundo na nossa própria alma. Então, é lógico, quando você fala em mensagens poéticas, mensagens sentimentais, a gente tem que ter inclusive uma forma diferente de aprofundar e extrair a essência dessa mensagem. Não podemos apenas e tão somente falar, isso aqui é uma poesia e deixar de lado e abandonar. Não, existe uma essência por trás disso, existe um ensinamento ali. Só que é lógico, a poesia ela nem sempre traz de uma forma muito clara as informações que nós queremos. Por quê? Porque o objetivo principal é atingir a alma, é atingir as emoções, é atingir os sentimentos. E pessoas que não têm muito essa, como a Valdete colocou aqui, a expressão dos sentimentos, a pessoa que não sabe lidar e trabalhar muito com os sentimentos, ela vai ter uma dificuldade maior de entender e captar a mensagem que vem através de poesias, tá? Então nós vamos ter os médiuns poéticos. Nós vamos ter aqueles que Kardec chama de médiuns positivos. São aqueles com mensagens claras, nítidas, precisas. É uma mensagem positiva. Então, você já bate o olho, ela já vai direto no ponto. Olha que interessante. Não, nós vamos ver outras aqui, mas é interessante essas classificações que Kardec coloca, exatamente chamando a nossa atenção para todas as modalidades que existem. Por quê? Exatamente porque cada um possui a sua característica. E dentro desta sua característica, tá? Nós precisamos, primeiro, aprender. Se for conosco, eu não sei se cada um de vocês tem essa facilidade de escrever dessa ou daquela forma. Mas se for com vocês, escrever e tentar extrair, opa, peraí, qual que é a ideia, qual que é a mensagem
que nós estamos querendo exatamente extrair daqui? O que o Espírito está querendo extrair? O que o Espírito está querendo passar? Por quê? Porque a gente vai ver mais adiante, a mensagem primeiro fala para o médium, depois ela se destina a um público. E este público, como é que nós vamos traduzir e interpretar essas informações? Tá? Então, não vamos nos esquecer, por isso que Kardec fez essas classificações. E isso, pelo menos na minha visão, vai ajudar também, gente, a cada um de vocês começarem a entender a doutrina espírita e principalmente a buscar as informações onde vocês possuem mais facilidade. Ora, qual é a parte mais, vamos assim dizer, a aptidão que cada um de vocês possui? Olha, eu tenho aptidão para isso, eu tenho aptidão para a música. Ótimo, beleza. Você consegue buscar lá na música a mensagem que eles querem te passar? Ótimo, então nós vamos buscar a mensagem e vamos trabalhar com essa mensagem. Tem pessoas que, por exemplo, fazem palestras em cima de músicas. Cantam as músicas e dali vai interpretando aquelas canções. Ah, eu tenho mais vontade, assim, eu tenho uma afinidade com poesia. Gente, tem muitos livros do Chico que são em forma de poesia. Pegue esses livros para ler e tentem extrair dali as mensagens. Então, para nós que estamos querendo ter um contato com a doutrina espírita, para nós que estamos querendo avançar mais nesses conhecimentos, quando você descobre a sua aptidão, fica muito mais fácil para você buscar a mensagem que vai com certeza trazer para você esta verdade. Bom, depois Kardec continua na classificação falando dos médiuns literários. Os médiuns literários, para ele definir, ele diz assim, que eles não detêm a imprecisão dos poéticos. Por quê? Os poéticos, a gente falou, a poesia muitas das vezes ela não é exata, não é precisa. Você precisa às vezes buscar uma rima e na rima você perde um pouquinho daquela clareza e aí você precisa na interpretação de entender algumas coisas, tá? Para saber qual que era o objetivo que estava tentando ser passado naquele momento. Então ele diz que os literários, eles não têm a imprecisão dos poetas, mas também eles não têm aquela precisão dos positivos, que vão direto. Olha como é que Kardec fala. Então ele diz assim, é um estilo correto e elegante e de notável eloquência. De novo, por que isso é importante? Gente, é importante para nós sabermos qual é o público que vai se deliciar melhor com aquelas mensagens. Eu vou dizer, inclusive, trazer para o nosso campo dos estudos ou das palestras. Gente, se eu tivesse facilidade, por exemplo, de trabalhar com a música, com canções, eu iria cantar para vocês, eu tenho certeza que eu conseguiria talvez atingir mais umas pessoas do que as outras com a canção e as informações. Mas é claro, não é o meu caso. Agora, peguem, por exemplo, determinados palestrantes que eles conseguem, durante a sua fala, trazer uma poesia e aquela poesia encanta e a gente consegue captar melhor a mensagem. Então não é só para aqueles que escrevem não, para aqueles que falam também. Nós vamos identificar ou nós podemos nos identificar e automaticamente também para aqueles que ouvem, para vocês que ouvem. Gente, algumas pessoas têm facilidade. Ah não, eu consigo ouvir o Edson e consigo entender. Ah não, eu não consigo entender nada que o Edson fala. Ah, eu consigo entender Divaldo. Quando eu ouço uma palestra do Divaldo, vixe, eu viajo. Tem outras pessoas que vão falar assim, não, quando eu ouço uma palestra do Divaldo, eu não consigo entender nada. As palavras que ele usa são difíceis. Tá? Ah, e eu consegui me adaptar, por exemplo, ao estilo do Haroldo Dutra Dias. Nossa, como ele fala, e quando ele fala, eu também viajo e consigo aprender e assimilar tudo. Ah, eu já adoro mais o sistema do Rossandro, que é um sistema muito mais próximo do habitual do dia a dia, porque ele é um psicólogo, e aí ele vai falando de coisas. Então, tá vendo? Nós temos
além dessas diversidades de médiuns escreventes, nós vamos ter os médiuns também que vão falar, nós teremos os médiuns intuitivos e nós teremos o público que também vai assimilar de acordo com as características de cada um. Tá vendo? O gênero e a particularidade das comunicações, como eles são importantes para todos, tanto para aqueles que vão repassar a mensagem, quanto para aqueles que vão ouvir a mensagem. Então, tentem identificar cada um de vocês, tentem se classificar para vocês verem, opa, se eu vou me adaptar melhor com um, eu vou atrás daquele estilo, porque aí eu vou aprender mais com a doutrina. Esse é o nosso objetivo. Depois, nós vamos ter aqui aqueles que Kardec chama de médiums incorretos. Olha que interessante que Kardec coloca, ele diz o seguinte, às vezes a comunicação ela é excelente, só que por serem prolixos naquilo que eles estão escrevendo ou falando, às vezes a incorreção nas palavras perde-se muito da mensagem. Tá? A mensagem em si, tá? Ela é excelente, como Kardec diz, mas às vezes a pessoa começa a falar demais, começa a falar termos errados, e aí quando as pessoas começam a ler ou começam a ouvir, aquilo vai causando um desinteresse. Não vamos esquecer, o que é médium? Médium é um intermediário. E como o médium é um intermediário, ele tem a obrigação de estar repassando. Então, Kardec chama de incorretos por quê? Porque eles usam muitas incorreções, são muito prolixos, e aí acaba perdendo a essência, que é exatamente o ensinamento. Só que Kardec coloca uma observaçãozinha no final da leitura. Ele falou que muito disso é em consequência da falta de cultura intelectual do médium. Por quê? Porque um médium, além de ser um intermediário, gente, ele é um filtro. A mensagem vem para ele para que ele repasse. E como um filtro, ele deve prestar bastante atenção em relação ao público que ele quer transmitir aquela mensagem. Então não é só intermediário, eu vou espiar, não, isso aqui é coisa dos... Não, você como médium funciona como um filtro. Querem um exemplo muito interessante que eu gosto de citar? Pais e mães. Quantos ensinamentos nós temos que repassar para os nossos filhos? Mas como é que a gente repassa para os nossos filhos? Cada um de vocês não tem um estilo diferente? E este estilo diferente, eles não vão se adaptar aos filhos que você tem? Gente, tem que se adaptar. Por quê? Porque senão vai chegar num momento da sua vida que você vai dizer assim, mas eu criei todos os filhos da mesma forma, um saiu bem, os outros não. Mas por quê? Porque eles não são da mesma forma. Cada um tem a sua característica. Então, a forma que você ensina para um, às vezes para aquele, se você contar uma historinha, uma poesia, ele vai conseguir aprender e assimilar. Para o outro, não. Às vezes você precisa colocar uma música para ele aprender e assimilar. Tem um outro que você vai exatamente ter que pegar e escrever de uma forma que fantasia um pouquinho para ele conseguir entender. Então, é o que Kardec está colocando aqui para nós e que eu particularmente gosto de extrair muito dessas classificações de Kardec. Sim, Rodinei, pode. E isso é o que muito acontece, tá? Médiuns que se negam a passar. E eu vou até ampliar essa sua pergunta. Não somente se negam a passar, mas tem alguns que ele não sabe, ele não consegue identificar que aquela ideia que vem para ele é uma mensagem que ele precisa repassar. E como ele não consegue imaginar que aquilo é uma ideia dos espíritos que ele precisa repassar, ele guarda aquilo com ele. Às vezes guarda com ele, guarda num cantinho tão escondido da sua memória que até ele mesmo esquece depois. Então, pode ter médios que se neguem a passar, assim como pode ter médios que não conseguiu captar que aquilo é uma mensagem e que precisa ser difundida e divulgada. Na sequência deste mesmo tópico, nós ainda estamos falando das classificações que Kardec trouxe dos médiuns, segundo o gênero e as particularidades das comunicações.
E aqui nós temos o que ele chama de médiuns historiadores. São aqueles médiuns que vão revelar uma aptidão especial para explanações históricas. Tá? Então, você vai pegar, tem determinados espíritos, né, que tem essa facilidade, e aí ele vai trabalhar na área da exposição. Isso aí é fantástico, né? Ele vai trabalhar com a história, e através desta história ele vai trazer o seu ensinamento. Nós temos, por exemplo, o Divaldo. O Divaldo, ele conta muitas histórias. E Divaldo, assim, ele é bem versátil, principalmente na oratória, né? Porque a hora ele está abordando determinada forma, na outra hora ele está com uma forma ou um formato diferente. É fantástico. Mas tem médiums, como diz, que são historiadores, ou seja, eles têm uma aptidão especial para receber mensagens através de explanações históricas. Por exemplo, nós temos os romances históricos de Emmanuel. E eu conheço alguns oradores que eles só conseguem fazer, por exemplo, uma palestra se eles se apegarem a histórias. Principalmente histórias de pessoas do pretérito, exatamente para poder conjugar com os ensinamentos da doutrina. Se você tirar a história dele, ele já não consegue, tá? Então é só assim, para mostrar para vocês que não é exclusivamente dos escreventes. Isso se amplia. Nós vamos ter depois a sétima classificação, porque eu fui classificando assim, colocando números, aquilo que Kardec chama de médiuns científicos. Gente, aí mais uma vez eu ressalto a capacidade de um Chico Xavier, a versatilidade de um espírito como Chico Xavier. Ele conseguiu, até hoje, tá? Nós já conseguimos, e o Geraldo Lemos tem ele é responsável pela Casa Chico Xavier lá de Pedro Leopoldo, e ele faz um trabalho de coletar muitas informações, muitas mensagens, inclusive psicofônicas, e ele está colocando estas mensagens em livros. Ele está separando e colocando em livros. Então, Chico, quando desencarnou, tinha 400 e tanto, quase 500 livros. Hoje, já ultrapassa os 520 livros. Tá? Eu até achei interessante, recentemente acompanhando uma live do Geraldinho Lemos, ele falou exatamente isso. Ele contou a história, como é que ele conheceu a senhora Wanda, que era filha do Rômulo, que foi chefe do Chico, lá na Fazenda Modelo, e ele falou que recentemente conseguiu encontrar com ela, e ela repassou para ele um material que desde da década de 50, se não me falha a memória, que eles se reuniam, ou melhor, antes, né, em Pedro Leopoldo, antes dele mudar para Uberaba, a família do doutor Joviano, eles se reuniam e faziam o culto do Evangelho no lar. No culto do Evangelho no lar, cada reunião que tinha, Chico psicografava mensagens. Essas mensagens estavam guardadas e não tinham sido ainda publicadas. E o próprio Chico falou para a Wanda, você guarda aí que no momento oportuno vai aparecer alguém e você entrega essas mensagens. E recentemente ela entregou. Foram não sei quantos anos de reunião de culto do Evangelho com psicografia, com mensagens que Chico recebia durante o culto do Evangelho na casa do Dr. Joviano. Inclusive, várias dessas mensagens eram do espírito Néio Lúcio. Então, o que o Geraldinho está fazendo? Ele está o quê? Pegando essas mensagens, catalogando e publicando livros. Então, o Chico, até hoje, tá? Vamos voltar aqui que nós estamos querendo dizer. Então, o Chico, ele escreveu mensagens através de poesias, ele escreveu mensagens através de versos, ele escreveu mensagens de todas essas formas, romances históricos. Agora, fico admirado com as obras de André Luiz que Chico psicografou. Gente,
nós sabemos que se o médium não tiver aquela afinidade e a capacidade e a própria versatilidade, ele não conseguiria receber, como diz Kardec aqui, médiuns científicos. Ele não conseguiria receber mensagens científicas. Não ia bater as ideias do espírito quando o médium para poder escrever. Aí vocês vão dizer, mas ele era um tipo de médium mecânico. Ainda que seja um médium mecânico, o médium tem que ter esta afinidade com o espírito, senão impossível o processo. Então Chico conseguiu tudo isso. E as mensagens e os livros de André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos. Gente, é um livro puramente científico. Tem termos e expressões que a gente não consegue sequer entender, mesmo com o dicionário do lado. Mecanismos da mediunidade, também com um palavreado assim, muito rebuscado e específico. Estou aqui ressaltando a figura do Chico, para mostrar que, como diz Kardec, ele se enquadra e se encaixa em muitas dessas classificações, fruto do seu próprio trabalho, fruto da sua evolução, do seu desenvolvimento e, sobretudo, da sua boa vontade para o trabalho. E é claro que não é também algo assim, né? Que ele é médium mecânico, o espírito chega e... Aliás, eu chamo muita atenção disso dos nossos companheiros de casas espíritas. Tem gente que chega lá na casa, aí fala assim, o espírito chegou agora e já se comunicou aqui através de mim e tal. Gente, não é bem assim. O irmão Jacó, no livro Voltei, ele conta um pouquinho como que acontecia esse processo. E lá no livro Voltei, se não me falha a memória, que ele conta que quando André Luiz foi escrever através do Chico, diz que ele ficou acompanhando o trabalho do Chico, salvo engano, durante 2 anos ou 2 anos e meio, para criar aquela afinidade para que ele pudesse trazer a sua obra. Chico. Aí agora tem gente aqui que fala assim, não, eu cheguei, eu sentei aqui e recebi uma mensagem do Bezerra de Menezes. Nada contra. Às vezes até aconteceu. Se era do Bezerra, ou se foi a equipe de Bezerra que trouxe e passou, não sei. Mas assim, é algo que a gente precisa pensar. André Luiz ficou 2 anos ou 2 anos e meio, agora não me recordo ao certo, para escrever através do Chico. Lógico, nós estamos falando de mensagens científicas. Provavelmente o Chico estava fazendo um curso ali também para poder, né? E a gente sabe, né, esses livros do André Luiz, quantas polêmicas não geraram. Inclusive, grupos de cientistas chegaram para o Chico e falaram, esse livro que você escreveu aqui, ele está errado. Aí Chico, com aquela humildade, né, olha, eu fui só um intermediário, fui só um intérprete. Quem escreveu foi André Luiz. Espera aí que eu pergunto para ele e já falo para vocês. E aí Chico perguntava, aí ele voltava e falava, o André Luiz diz o seguinte, vocês não se preocupem não, tudo isso aí que está escrito está certo. Se vocês não conseguirem identificar agora, no futuro vocês vão conseguir provar que isso representa a verdade. Então, só para a gente ver como é que é, e eu estou chamando a atenção justamente nesses médiuns científicos por conta dessa obra fantástica de André Luiz. Depois, Kardec vai falar dos médiuns receitistas, né? Que são o quê? Aqueles médiuns que conseguem ou têm facilidade de receber receitas. Não vamos confundir com os médiuns curadores, tá? O curador, ele é diferente. O receitista é exatamente aquele que tem a facilidade de receber as prescrições médicas. Recebe a prescrição, entrega, tá? Então tem esse tipo de médium. O próximo é um também bem interessante e que se encaixa muito aqui no que nos nossos estudos. Gente, tem determinados médiuns que Kardec classificou de médiuns religiosos. Ou seja, são aqueles médiuns que têm uma facilidade para receber as comunicações e repassar as comunicações de caráter religioso. E aí nós temos, no campo não somente da psicografia, por isso que a gente amplia, da psicofonia, nós temos os pastores, nós temos padres que têm essa facilidade. Lógico, talvez nem todos tenham a aptidão e a facilidade, mas a gente percebe num grupo uma facilidade que eles têm de passar e de repassar mensagens de cunho religioso.
Tem determinados, aí vamos usar aqui o nosso campo, né, doutrinário espírita, tem determinados oradores que, se for para eles falarem do evangelho, eles vão dar um show. Se for para eles falarem de outros temas, às vezes eles não vão ter facilidade e vão ficar confusos. Isso é muito comum, isso é natural. Aí você fala assim, poxa, eu não gosto da palestra do fulano. Não, não diga isso. Tente identificar qual que é o estilo dele. Por quê? Porque às vezes ele tem um estilo, como diz Kardec, ele é um médium principalmente religioso. Nas mensagens religiosas, ele vai dar um show. Tá? Então a gente tem que aprender a identificar e nós também identificarmos. Por exemplo, tem pessoas que vai ter dificuldades em receber mensagens de cunho religioso. Prefere mensagens de cunho científico. Ou entra agora no próximo tópico, né? Que Kardec classifica, que são os médiuns filosóficos e moralistas. Que são aqueles que se adaptam melhor às questões filosóficas ou de filosofia e de moral. Tanto para escrever, porque Kardec aqui fala a variedade dos médiuns escreventes, tá? Porque naquela época era o estudo que Kardec fazia. E eu estou o quê? Ampliando, falando para vocês que não é só no campo da psicografia, também no campo da psicofonia ou de muitas outras faculdades. Vou repetir o que eu acabei de dizer. Tem determinados oradores que, se for para eles falarem de temas filosóficos, eles vão ter uma facilidade. Parece que filosofia para eles é uma historinha. É uma historinha em quadrinhos que você consegue entender com facilidade. Já tem gente, quando eles vão tratar de temas filosóficos, eles não vão conseguir passar nada. E a filosofia já é algo assim meio que confuso para nós, né? Para quem que não tem essa facilidade vai tentar repassar, parece que o negócio vai ficar mais confuso ainda. A mesma coisa é o campo moral. A moral também é um campo delicado. E muitas das vezes nós precisamos de propriedade para poder falar de determinados temas, ou para poder escrever determinados temas. É isso mesmo, Marinha. Por isso que Chico será atualíssimo, pelo menos durante muitos séculos. Dificilmente nós vamos encontrar alguém aí que consiga se encaixar e fazer como o Chico fez, tá? Com essa capacidade, com essa coisa fantástica. Aí o Paulo está lembrando aqui da Anete. Ciência e filosofia é com ela. Inclusive, né, Paulo, a Anete sempre conta, né, que a área dela mais era a ciência, né? Porque ela tinha o pai e mãe que eram espíritas, a mãe tinha facilidade para trabalhar com temas religiosos, o pai tinha facilidade para a parte de filosofia, se eu não estou enganado é isso. E aí igual ela falou, sobrou para mim só a ciência. Então ela tem essa intimidade com a ciência. Já não foi também à toa que entrou e formou dentro da área das ciências médicas. Então ela tem essa facilidade com a ciência. E quando ela começa a falar, pelo menos para mim, tá? Ela fala de ciência assim, fica algo tão fácil e simples que se você fosse pesquisar num livro, provavelmente você não conseguiria entender e assimilar. Então é interessante, gente, essa classificação de Kardec que eu falo, é uma classificação inclusive atualíssima. E nesse ponto, já caminhando para o final, por conta até do nosso horário, o próprio Erasto, ele vai trazer uma comunicação e vai dizer o seguinte, isso que eu estou falando para vocês, que eu fui comentando. Gente, essas aptidões ou características especiais dos médiuns são provenientes do conhecimento que os médiuns adquiriram nessa existência ou em existências anteriores. Isso tudo tem que estar gravado na memória. Não adianta você querer pegar um selvagem e colocá-lo ali para psicografar uma mensagem de cunho científico que ele não vai conseguir. Médium é intermediário. Não é robô, é intermediário. E esse é um trabalho que, eu posso dizer, né? O nosso Criador é perfeito.
Ele utiliza-se de instrumentos perfeitos e, principalmente, ele busca ou ele faz com que o instrumento se aperfeiçoe para transmitir a mensagem. Isso é que é interessante. Ele não deixa a bel prazer e fala, não, você vai lá. Não, é um conjunto. O trabalho é conjunto. Por isso que a mediunidade é uma ferramenta de trabalho e de evolução. Por quê? Porque quando você descobre a sua aptidão e aí você passa a se esforçar e aprender mais, você vai se desenvolver mais e automaticamente vai evoluir. Por fim, para nós fecharmos esse tópico, tá? Temos aqueles que Kardec classificou como médios de comunicações triviais e obscenas, tá? Então, de acordo com o gênero e as particularidades. Assim como nós temos os médiums para transmitir essas mensagens mais avançadas, nós vamos ter também aqueles intermediários de espíritos, infelizmente, ainda imperfeitos, que vão repassar a sua ideia, que vão repassar a sua mensagem e também vão ter eco no coração de muitas pessoas que também são triviais ou obscenas. Prestem atenção nisso. A gente tem que tentar identificar isso. E o próprio Kardec classificou, deixando exatamente para a nossa análise. É plano espiritual comunicando com o plano material. E a gente aprendeu, não é só os espíritos bons que se comunicam. Todos os espíritos podem se comunicar. Então, se nós temos essas mensagens avançadas e evoluídas, nós temos também as triviais e obscenas. Tomem cuidado, principalmente com a mensagem que vai chegar até cada um de vocês. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente fica por aqui e no próximo encontro a gente vai falar segundo as qualidades físicas dos médiuns. Quais são as classificações que Kardec nos propôs. Muita paz a todos, um excelente final de semana para todos vocês.